Bom dia, irmãos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida, em cada família, na sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. E nessa manhã, onde nós já iniciamos o nosso sábado, sabemos aí que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que está junto conosco e que nos proporciona vitória em meio aos problemas, em meio às guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Queridos, nessa manhã eu convido você que pode fechar os seus olhos, nós vamos aí orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais este sábado que Ele nos concede. Para muitos aí, né, está trabalhando já está a caminho do trabalho, e outros momentos de descanso, está em casa com a família, mas em todos eles nós estamos aí voltados para ouvir a palavra do Senhor, falar com Ele. Então vamos agradecer ao Senhor juntos nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de termos vida, de poder acordar, de viver a vida, de sair para o trabalho ou para algum estudo, algum curso que nós fazemos, ou até mesmo de ficar em casa para descansar, passar um tempo com a família. Mas em todos eles, nós temos essa oportunidade de poder, nessa hora, estar voltados para a Tua palavra, voltados para a oração, orar ao Senhor, falar contigo e depois também, através da palavra, ouvir a Tua voz e responder aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós clamamos que nessa manhã o Senhor fale conosco, o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que vejamos a necessidade de sermos semelhantes a Cristo. E nós estamos vendo essas características daqueles que são semelhantes ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos torne semelhantes a Cristo e que o Senhor a cada dia mais nos proporcione esse objetivo, Senhor, de sermos parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Mude o nosso ser, mude o nosso íntimo, mude o nosso jeito de viver a vida, Senhor, para que possamos ser como Cristo é. Fique conosco, que nos abençoe nesse dia. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos aí, nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10. São 4 versículos de 7 a 10, onde diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que texto incrível. Texto este onde nós vamos analisar aí sobre o amor. Primeiro o amor de Deus, depois o dever do cristão de amar e depois o amor ao próximo. Então, vamos fazer aí algumas análises desse livro, dessa carta, para que a gente possa entender um pouco melhor o porquê que João está escrevendo sobre isso, né? A data em que essa carta foi escrita ou entrou em circulação não tem uma unanimidade entre os teólogos, porém, a maioria deles acredita que foi escrita por volta do fim do 1º século depois de Cristo. Não há uma data específica, porém, eles têm uma certeza de que foi escrita ou colocada em circulação, tá?
de divulgação, de venda, né, essa carta aí, ou de envio essa carta aí, no fim do primeiro século, tá? O livro de João, ele tem 5 capítulos. Essa primeira carta de João tem 5 capítulos que podem ser divididos em 4 sessões. Acompanhe comigo aí, olha. Do capítulo 1 e 2, João enfatiza a importância da comunhão com Deus e a necessidade de confessar os pecados. Olha, João ele já começa a tratar sobre assuntos importantíssimos na vida do cristão. Nós vamos ver mais para frente que quando nós lemos essa carta, ou as 3 cartas em que João escreve, é de uma linguagem muito simples. Então, que a gente consegue entender melhor. Mas vamos ver. Então, ele está falando sobre a importância da comunhão com Deus. E como nós conseguimos comunhão com Deus? Orando, lendo a Bíblia. É assim que nós conseguimos comunhão com Deus, porque nós conhecemos a Deus e nós também nos conhecemos. Quando nós conhecemos a Deus, nós também sabemos quem nós somos. Desculpa, queridos. Então, ainda no capítulo 2 ao capítulo 3, João explica a importância do amor fraternal e da obediência aos mandamentos de Deus. Então, o amor fraternal é o amor entre irmãos. É esse amor em que nós olhamos a necessidade do outro e nos importamos com ela e estendemos a mão. E também da obediência aos mandamentos de Deus. Nós vamos ver mais lá na frente qual é esse mandamento em que João está falando, tá? No capítulo 4, João alerta os cristãos sobre os falsos profetas e a importância de discernir a verdade. Então, João ele está dizendo que nós precisamos conhecer a Deus. E só depois de conhecermos a Deus, nós conseguimos identificar os falsos profetas e nós conseguimos discernir o que é verdade e o que é mentira. O que é realmente que essas pessoas estão falando que é verdade e o que é mentira. Então, como que nós conhecemos a Deus? Eu acabei de falar agora há pouco. Lendo a Bíblia. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós conhecemos a Deus e conseguimos discernir aquilo que é mentira, aquilo que estão pregando para nós que é mentira e aquilo que é verdade. E no capítulo 5, João conclui a epístola com uma nota de uma nota de confiança na salvação e na vitória sobre o mundo. Então, nós ficamos com com essa conclusão de João sobre a confiança que nós precisamos ter na salvação em Cristo e também sobre a vitória sobre o mundo, sobre as paixões do mundo. Olha que incrível o que João vai deixar para nós. A mensagem principal do livro é de que Deus é luz e amor. João ele tem essa pegada em dizer que sobre luz e trevas, sobre morte e vida. Então ele sempre vai fazer esses sinônimos aí para poder nos explicar sobre a missão de Cristo. E ele vai falar sobre que Deus é a luz e Deus é amor. E que os cristãos devem viver de acordo com essa natureza. Qual natureza? A natureza espiritual que nós falamos ontem. É sobre essa natureza que João está falando. João está falando uma natureza que vive por Cristo, que vive por causa de Cristo. João enfatiza a importância da comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai, da obediência aos mandamentos e do amor fraternal. A carta também é conhecida por sua linguagem simples e direta, que torna a mensagem acessível a todos os leitores. Lembram-se que eu falei que quando nós começamos a ler o livro de João,
Nós conseguimos entender porque é uma linguagem simples, é uma linguagem que todos nós conseguimos acessar e conseguimos compreender, porque ele é muito direto nas coisas que ele fala, nas explicações, nos motivos dele, ele é muito direto. Ele não fica querendo explicar o porquê de tudo, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era muito sistemático, né? Ele gostava muito de falar sobre as coisas, explicar teologicamente, para que as pessoas acreditassem na palavra dele, com tantas bases sobre o conhecimento que ele tinha. Né? Mas João não. A importância que João dá ali é que as pessoas entendam rápido, entendam diretamente aquilo que ele está querendo passar. Né? Então, querido, nós estamos analisando aí, hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre isso, sobre as características dos que são semelhantes a Cristo. Então, nós a partir desse texto, nós vamos ver em primeiro lugar hoje que os que são semelhantes a Cristo devem amar. Acompanhe o versículo 7 comigo. Olha só o que João vai dizer. Amados, ele já começa assim. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, nós percebemos que todo o livro é envolto ao amor. O amor de Deus, o amor a nós e o amor ao próximo, o amor fraternal. E com isso é necessário fazer algumas perguntas e, obviamente, o texto vai trazer respostas para nós. Então a primeira pergunta, por que devemos amar? Olha o texto, porque o amor procede de Deus. Então nós devemos amar. E quando nós falamos em amar, nós estamos falando do próximo. Nós estamos falando das pessoas que carecem de amor. Quem carece de amor? Todos nós carecemos de amor. Ainda mais o amor que procede de Deus. Porque, queridos, nós não conseguimos amar se não for o amor de Deus. Nós não conseguimos estender a mão ao próximo se não for pelo amor de Deus. E ontem nós falamos sobre o fruto do Espírito. E que toda essa divisão do amor, do fruto do Espírito está ligado diretamente ao amor. Então nós vimos essas características ontem. E hoje nós estamos falando agora especificamente sobre o amor. Então, por que devemos amar? Porque o amor procede de Deus. E esse amor refletiu na vinda de Cristo para nos salvar. Olha só o que vai dizer o versículo 9. Desculpa, o versículo 9 mesmo, é verdade. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Queridos, então, esse amor, ele refletiu de tal maneira que Deus, João também vai dizer isso, né? No capítulo 3, no versículo 16, do evangelho que ele escreve, do evangelho de Cristo, né? Ele vai dizer porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então nós vamos ver que este amor de Deus, ele refletiu em enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. Outra pergunta que é necessária a gente fazer e que o texto também vai nos responder é: quem devemos amar? A quem devemos amar? E o texto vai dizer isso: uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. E esse é o novo mandamento que Cristo nos deixou. Acompanha comigo no Evangelho de João também, o capítulo 13, o versículo 34 e 35. Jesus vai dizer isso: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós precisamos entender que
para aqueles que são semelhantes a Cristo, eles devem amar. E o amor não é um sentimento, é necessário dizer isso. O amor não é um sentimento, porque sentimento vem e passa. Eu estou sentindo agora, mas daqui a 5, 10 minutos pode ser que eu não esteja sentindo mais. O amor é uma escolha. Deus escolheu amar o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Jesus escolheu amar a humanidade que se entregou por nós. E nós devemos escolher amar o nosso próximo, porque esse amor procede de Deus. Então, os que são semelhantes a Cristo devem escolher amar uns aos outros. Isso nos leva para o segundo lugar, onde os que são semelhantes a Cristo devem viver por meio dele. Acompanha comigo o versículo 9, nós lemos agora há pouco, mas acompanha comigo novamente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse vivermos por meio dele, ou andar por meio dele, significa viver por causa dele. Por meio dele, porque ele nos direciona e nós andamos nele. Nós andamos por causa dele. Queridos, isso é incrível. Os que são semelhantes a Deus, os que são semelhantes a Cristo, devem viver, devem andar por meio de Cristo. É ele quem nos guia. Paulo vai falar aos Colossenses, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a igreja de Cristo? Eu e você somos a igreja de Cristo. Então é Cristo quem nos governa, é Cristo quem nos lidera. É Cristo que nos dá o direcionamento para vivermos por meio dele. E isso é bênção para nós, isso nos traz segurança, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos andando em meio a uma escuridão onde não enxergamos nada, não. Cristo é a luz que nos guia e nós vivemos por meio dele. E isso também traz algumas perguntas que nós devemos fazer. Por quê? Por que andar por meio de Cristo? Porque nisto se manifestou o amor de Deus. Porque todo o objetivo de toda a Bíblia é culminar em Cristo. É terminar em Cristo, é ter o ápice de toda a história em Cristo. Porque mesmo antes de Cristo, tudo estava apontando para ele. E mesmo depois de Cristo, quando Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus, depois as coisas também apontam para ele. Tudo está envolto de Cristo. O amor de Cristo, o sacrifício de Cristo. Porque nisso se manifestou o amor de Deus. Em Cristo se manifestou o amor de Deus. Olha que incrível. Então, quem é esse amor? Cristo, o Filho unigênito. O amor de Deus refletiu em Jesus Cristo, que se entregou por nós. Nós sabemos que Deus, ele é invisível. É o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Cristo é a imagem do Deus invisível. É o Deus encarnado. É a ação de Deus. João também vai dizer isso no capítulo 1, versículo 1. No início, o verbo era Deus, estava com Deus. Então ele vai falar que o verbo, a ação de Deus era Cristo. É Cristo. Porque ele continua sendo e ele sempre será. Por isso que João está falando aqui que nisto se manifestou o amor de Deus. Em Jesus se manifestou o amor de Deus. Jesus, ele veio para trazer o amor de Deus consistentemente
palpavelmente onde nós conseguimos ter segurança nesse amor. É olhando para Cristo que nós temos essa segurança. É olhando para Cristo que nós devemos viver por meio dele, por meio deste amor. Este amor que salva, esse amor que nos dá segurança, esse amor que nos faz amar. E nós caminhamos aí para o terceiro e último lugar, onde os que são semelhantes a Cristo receberam o amor. É importantíssimo esse último lugar que nós colocamos aqui, porque como amar se nós não temos amor? É importante entender isso. Como oferecer algo que nós não temos? É como se nós fôssemos em um restaurante e pedimos água e o restaurante não tem. Como que o restaurante vai oferecer água para nós sendo que ele não tem? Não, é incabível uma coisa dessa. Num restaurante, o básico pelo menos é ter uma água, nem que seja uma água da torneira para eles oferecerem para nós. E é isso também conosco em relação ao amor. Como oferecer amor sendo que nós mesmos não temos? E é importante dizer isso porque a natureza humana, ela não gosta de amar. Nós vemos aí quantas coisas estão acontecendo no mundo. E essa é uma das perguntas, é uma das respostas às perguntas que mais nós cristãos ouvimos por aí. Se Deus é amor, as pessoas perguntam para nós, se Deus é amor, por que está acontecendo tanta desgraça? Se Deus é amor, por que existe aí mães que abandonam os seus filhos? Pais que matam e abusam dos seus filhos? Por que existe isso? É porque o amor procede de Deus. E quem comete esses tipos de crime, esses tipos de pecado, é porque não procedem de Deus. E isso é uma coisa que aconteceu lá no passado, em Adão e Eva. O amor relacional entre Deus e a sua criação era perfeita. Mas o pecado entrou através da tentação da serpente e o homem e a mulher caíram. Preferiram pecar e desobedecer a Deus do que viver nesse pleno amor com o Pai, nesse amor relacional com o Pai. Então houve uma ruptura nisso tudo. E o homem a cada dia tem se afastado mais, se afastado mais, se afastado mais de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é do pecado. E o pecado faz com que a gente se afaste de Deus. E quanto mais afastados de Deus nós nos parecemos menos e a cada dia menos de Cristo. E se o amor procede de Deus e por conta do pecado o homem está separado de Deus, então o homem não tem amor dentro de si. E é importante dizer isso, porque nós que somos semelhantes a Cristo, nós recebemos esse amor, irmãos. Então, se eu e você recebemos esse amor, nós precisamos doar esse amor, nós precisamos oferecer esse amor, nós precisamos fazer este amor agir em nossas vidas e na vida do próximo. Olha só, por quê? Por que nós recebemos este amor? Porque Deus nos amou primeiro. Olha o versículo 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Foi Deus que nos amou. Nós não conseguiríamos amar a Deus por nós mesmos, mas por causa do amor dele, nós o amamos também. E se nós amamos a Deus, é importante também dizer isso. Se nós amamos a Deus, nós conseguimos amar o próximo. Aí Jesus vai dizer assim, ó, não dá para você falar que ama a Deus e não amar o seu irmão. Porque como você vai amar a Deus que você não vê e não consegue amar o seu irmão que você vê? É ilógico uma coisa dessa. Então Cristo está falando, olha,
Nisso se manifestou o amor de Deus, não porque eu e você conseguimos amar a Deus primeiro, mas Ele nos amou. E por Ele ter nos amado, nós conseguimos o amar também verdadeiramente. E ele está falando agora, nesse último versículo aqui, falando sobre o amor de Deus, porque antes ele já falou sobre o amor ao próximo, é necessário amar ao próximo. E assim nós conseguimos realmente amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Então nós precisamos amar ao próximo para dizer que nós amamos a Deus, para comprovar que nós amamos a Deus. E como? Como nós recebemos esse amor? Por meio de Cristo, o seu Filho, porque o objetivo de Deus era enviar a Jesus Cristo para provar esse amor para nós. Porque a prova de amor de Cristo, através da salvação na sua cruz, tem muito mais a ver com a reconciliação desse relacionamento do que salvar mesmo o homem da perdição. A salvação tem muito mais a ver nesse link novamente, nesse encontro, nessa reconciliação do amor do Pai por nós, do que propriamente dito a salvação, nos salvar do pecado ou nos salvar da condenação. Queridos, então como nós recebemos o amor de Deus? Aí nós voltamos para João 3,16 de novo, onde João vai escrever as palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Queridos, que nós possamos viver essas características dos que são semelhantes a Cristo. Porque os que são semelhantes a Cristo, eles devem amar. Os que são semelhantes a Cristo vivem por meio de Jesus, amando. E os que são semelhantes a Cristo receberam o amor. E o nome dele é Jesus. Queridos, que nessa manhã eu e você possamos viver o amor. Viver o amor de Deus. E o amor de Deus, se nós pudéssemos falar e abranger um pouco mais sobre o que é amor em meio toda a narrativa bíblica, nós ficaríamos aqui talvez dias e dias falando sobre esse amor, porque em toda a Bíblia nós vemos o amor de Deus sendo revelado pelo seu povo, mesmo que o seu povo muitas vezes tenha se afastado, tenha adorado a outros deuses, tenha esquecido de Deus, tenha reclamado e murmurado para Deus, Deus ainda sempre revela o seu amor. Queridos, que nós possamos viver este amor. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Ele por esse amor maravilhoso que Ele ofereceu para nós através do seu Filho, que Ele nos faz viver esse amor todos os dias. Vamos adorar ao Senhor, vamos responder isso para o Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos agradecer porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou a sua preciosidade, o seu melhor. O Senhor nos mandou a sua primazia, que é o Senhor Jesus Cristo, o seu único Filho, para se fazer carne e morrer por nós numa cruz. Ele se fez maldição por nós, ele se fez vergonha por nós, para nos salvar. Porque salvação tem a ver com relacionamento. O seu Filho proporcionou relacionamento com o Senhor novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor. Amor esse que nós não merecemos. Amor esse, Senhor, que nós mesmos, por conta do pecado, por ter preferido o pecado e por muitas vezes preferir o pecado ainda, nos afasta deste amor. Mas o Senhor nos ama e nos atrai novamente. É o Senhor quem vai atrás da ovelha perdida. É o Senhor que espera o filho pródigo voltar novamente e recebe com amor. É o Senhor quem procura a dracma que está perdida.
É o Senhor que prova este amor por nós a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque através desse amor o Senhor nos escolheu para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque através deste amor o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou, Senhor, da confusão e do caos que era o pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelastes em Jesus Cristo o seu amor em nós. O Senhor manifestou o seu amor por nós na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado também por ter escolhido a cada um de nós como morada, Senhor, morada deste amor, habitação do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Pai, neste final de semana, neste sábado, último dia da semana, nós só temos a agradecer ao Senhor por tão grande amor. Obrigado, 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 Senhor. Que nesse dia o Senhor possa fazer com que a gente prove deste amor. Prove deste amor, este amor que se manifestou em nós. Esse amor também que nós agora temos, que nós recebemos e que nós possamos ofertar para o próximo, estender ao próximo. Que nesse dia nós possamos experimentar isso, Senhor. Doar o teu amor através de ações, não somente de palavras, mas de ações. Dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os filhos, na rua, Senhor, com conhecidos ou desconhecidos, que nós possamos brilhar a tua luz e oferecer este amor que foi manifesto em nós através de Jesus Cristo. Fique conosco nesse dia. Nós agradecemos imensamente de todo o nosso coração e é no nome de Jesus que nós fazemos isso. Amém. Amém, queridos. Que Deus muito nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente provar deste amor de Deus, sentir esse amor de Deus hoje, ser cheios deste amor. Queridos, que Deus abençoe a minha e a sua vida nesse final de semana. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Amanhã é o dia do Senhor, não se esqueça. Escola Bíblica Dominical e o culto à noite, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade no dia do Senhor. É um dever meu e seu adorar a Cristo no domingo. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz a todos vocês. Tchau, tchau.